Programa Beco do Rock apresenta Papo de Rock com convidado especial. Baby, 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 oh. Muito bem, meus amigos, de volta com o programa Beco do Rock, aqui com o Papo de Rock. Hoje eu recebo aqui Miro Cheyenne, da banda Nest Loaded, do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Miro? Seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, William. Um prazer estar aqui falando contigo no teu programa. É um prazerzão mesmo. E obrigado aí pelo espaço. E estamos aí para falar um pouco da Nest Loaded, um pouco da minha carreira musical aí. O que tu quiser saber aí, estou à disposição aí para a gente trocar essa ideia aí. Ô Miro, eu que agradeço pela sua participação, é uma honra, é um prazer, entendeu? A partir de agora, a partir de hoje, né, nesse exato momento, o seu trabalho já tá na grade aqui do programa Beco do Rock. Os nossos ouvintes vão estar escutando no decorrer da entrevista o seu som. E é isso aí, velho. A gente tá aqui para compartilhar, né, novidades. E fala pra gente aí, meu amigo, como é que começou a sua carreira, a sua influência pelo rock? William, eu sempre digo que a minha carreira musical, ela tem duas etapas, né? Tem aquela do Miro lá, adolescente, nos anos 80, conhecendo o rock, né? Mais a fundo o hard rock, né? Que foi na escola, fazendo traduções lá de músicas nas aulas de inglês. E um dia tinha que traduzir uma música dos Scorpions, Still Loving You. E meus colegas de aula lá levaram uns discos, né? E eu conheci uma banda chamada Motley Crue. Então ali eu comecei a ser roqueiro, né? Quando eu ouvi pela primeira vez a banda Motley Crue. Depois, isso aí foi em 84, né? Mais adiante, em 89, eu conheci uma banda chamada The Coach. Escutei uma música chamada Firewoman, do The Coach. Vi um vídeo, né, um clipe na época. E ali deu aquele estalo na cabeça para mim ser músico. Que só ser roqueiro, só apreciar a música já não bastava para mim. E aí eu comecei a ser roqueiro. Então eu digo que sempre são duas influências principais minhas, é o Motley Crue e o The Coach. Olha, legal, o Motley Crue é o que tocou aqui no bloco do Rock Scene, a música Home Sweet Home, que tocou no filme A Ressaca, né, de 2010, se eu não me engano. E foi tema hoje do Rock Scene e estamos falando do Motley Crue. Maravilha. E de lá pra cá, pra você ingressar na carreira musical, como é que foi? Bem, legal mesmo. Home Sweet Home é uma grande balada da banda, assim. Saiu lá no terceiro disco, no Theater of Pain. É uma grande música. Cara, pra ingressar foi assim, como eu te falei antes, eu ouvi o The Coach, aí pintou aquela ideia de ser músico, né? E aí fui correr atrás, isso aí era 89, né? Aí passou uns anos, alguns colegas de rua, amigos, e a gente tentando montar a banda, e em 94. E em 94, aí a gente fundou uma banda que se chamava Cheyennes. E os Cheyennes, a gente começou ensaiando no meu quintal de casa e aos trancos e barrancos a gente foi fazendo algumas músicas nossas e a gente tocou e chegamos a 97 com a banda. 97 a banda se dissolveu, né? E aí só seguiu eu e o guitarrista do Cheyennes na época, e a gente montou uma banda chamada Talk Smoke, mas também não deu muito certo. Depois eu parei um tempo com a música, aí retornei em 2006, foi um tempão, né, parado. Retornei em 2006 com uma banda chamada Theater of Pain. Aí com a Theater of Pain eu fiquei uns 9 meses, 8 meses com o pessoal, mas não foi muito pra frente.
E aí resolvi retornar, trazer os Cheyennes de volta. Só que aí o pessoal da primeira formação não quis retornar. E aí eu fui procurando o pessoal de novo e aí foi tendo várias formações aí de 2006 até 2009, quando a banda acabou de vez, né? E 2010 retornei com uma banda chamada Suicide Sisters. Comecei, né, numa banda, fui convidado e aí entrei nessa banda. Era uma banda de glam metal, a gente usava todo aquele visual dos anos 80, com maquiagem, toda aqueles apetrechos lá dos anos 80. Era uma banda bem de glam metal, assim, com sleaze. Então era um som bem característico. Aí com eles eu gravei 2 discos, né? Gravei um disco e o outro saiu como demo, né? Ele não chegou a ser um disco bem produzido, bem mixado. Depois, 2012, a banda acabou e aí eu retornei em 2017 a procurar o pessoal, né? E 2018 a gente fundou, eu e Maicão, conheci o Maicão, que é o baixista da banda agora, da Nest. E eu e ele a gente fundou a banda. E aí a história da Nest tem início, né? Em 2018. Ah, então você já veio lá dos anos 80, né? Com a sua primeira banda e com a atual, com a Nest. E você olha lá para aquela década de 80, que a tecnologia não era avançada como era hoje, e era muito difícil, não era? Para você gravar uma demo. Já hoje não, hoje em dia nós temos a tecnologia na palma da nossa mão. E naquela época a gente sofria muito, não só vocês como músicos, mas como nós como telespectadores, ouvintes, sofria muito na questão de... Eu falei até com o Dedilson isso aí na entrevista passada, quando a gente queria ter um acesso a uma música de um artista que a gente tanto queria, né? Por exemplo, a gente queria a música Forever do Kiss, que foi uma das estouradas dos anos 80, digamos assim. Aí não tínhamos grana para comprar o disco, o CD era caro também, então a gente optava em gravar da rádio, né? Gravar da rádio com a fita, torcer para não engasgar e torcer pro locutor não falar, entendeu? Aí hoje tem essa facilidade da tecnologia bem na palma da nossa mão, que naquela época era uma época mais complicada e um pouco sofrida, digamos assim, mas era era um trabalho bem prazeroso de se fazer, não era? Sim, nos anos 80, tipo, eu aqui consegui adquirir alguns discos, né? Os discos que saíam nacionais a gente conseguia adquirir, e só que era tipo, o disco saía, às vezes chegava um ano quase depois aqui, né? E a gente a nossa rede social era revista, né? Era por carta, era troca de correspondência, troca de material por carta, entendeu? E o que a gente sabia sobre as bandas era através do que a gente lia em revistas como a Metal, as revistas da Som 3, depois a Rock Brigade, né? Então, revistas assim. Cara, na verdade, aquele tempo era mais difícil, mas eu te digo, era mais prazeroso, né? Quando tu conseguia comprar um disco, tu chegava em casa, tu colocava no teu tocadisco para escutar, tu desfrutava do disco, cara, tu lia tudo a ficha técnica do disco, as letras do disco, tu ficava horas ali olhando a capa do disco, as fotos, entendeu? Então que hoje essa gurizada aí não tem esse prazer, né? Eles simplesmente faz o download, escuta, bota no iPod lá, no MP3, ou que seja, né, cara? No carro, ou até aqueles portáteis, e bota o fone no ouvido, anda por aí, escuta, cara, mas é mais superficial, né, que a gente naquela época, escutando em casa, ou então às vezes fazia aquelas, ou um tinha um disco, o outro tinha outro, e aí a gente copiava na fita, né, como se diz, a gente gravava, fazia toda aquela gravação, né. Isso aí nos 80, já com banda eu já peguei os 90, mas a dificuldade é nas mesmas, né? Nos anos 90 a dificuldade era, como é que eu vou te dizer, eram instrumentos ruins, né?
esses instrumentos agora que a gente tem e coisas importadas não chegava aqui, entendeu? E era toda aquela dificuldade, ter um estúdio em casa era impossível, né? Tu tocava em casa, mas era improvisado, né? E sempre tu tinha que depois ir num estúdio de verdade lá, repassar o som para ver como é que tava ficando, porque às vezes tu não conseguia ouvir legal em casa. Então era um tempo mais dificultoso, mas a gente valorizava mais, eu acredito, cara, que muita gurizada de hoje. Eu vejo dessa forma, né? Porque hoje é muito fácil, tu tem acesso pela internet, tem acesso a baixar música, ter a música, ter informação, mas às vezes tu não valoriza tanto que nem a gente valorizava nos anos 80 e 90. Outra coisa que eu sempre achei legal no disco, e assim, eu sou de 87, mas eu peguei carona ainda na venda dos discos, né? Dos discos, depois eu vi o nascimento do surgimento dos CDs. Mas uma coisa legal que era pegar do disco era você tirar do lacre e olhar o encarte. Às vezes a gente ficava até chateado quando pegava um disco com a capa assim, maneira, e não tinha um encarte. Era um disco seco. Então era legal você pegar, você ver aquelas figurinhas, as fotos, alguns vinham com os desenhos, com umas artes incríveis. E a gente lia as fichas técnicas, entendeu? Conhecia cada nomes de arranjadores, de produtores, que a gente iria conhecer o outro trabalho dele. Aí falava, esse produtor aqui tava no disco que eu tava ouvindo ontem, do ano passado, foi lançado no ano passado, entendeu? Agora ele tá listando do disco aqui de uma outra banda, entendeu? Uma das coisas legais que eu gostava assim, no disco de pegar, assim, acho que muita gente faz isso por saudosismo, né, nostalgia, é pegar e olhar o encarte. Às vezes virava até um pôster, né? De tão perfeita tinham as artes, né? Por exemplo, os discos do Iron Maiden era um deles praticamente, entendeu? Tinha uns pôsteres assim, os encartes que viravam pôsteres bem legais, entendeu? Não, é isso aí mesmo, entendeu? Eu penso assim também. Eu peguei, como eu nasci em 70, né? Então eu peguei a ouvir disco no início de 80 aqui. Depois, claro, peguei a parte do CD também, né? E aí até os VHS, a gente pegava o VHS, copiava VHS. E às vezes aqui também tinha um amigo, quando apareceu a MTV no Brasil, aí tinha algum amigo que tinha uma parabólica aqui e conseguia ver MTV, o cara vê alguns clipes, entendeu? Aí passou a parte do clipe também. Então, sempre tinha aquela, cara, a rede social nossa era conviver com as pessoas, né? Com as pessoas, assim, que curtia as mesmas coisas que a gente, né? É bem diferente hoje, essa parte que é tudo virtual, né? Então a gente tinha mais esse contato. E tudo que a gente conseguia era mais suado, então a gente dava mais valor, né? Na minha opinião. Entendeu? Que essa gurizada hoje que é mais facilitado. Até a gente na Nest gravou o disco, né? Quando gravou o disco, lançou nas plataformas, né? Mas também fez o disco físico. Até um pouco por saudosismo no disco físico. Tem gente que coleciona, né? Então a gente fez o disco físico. Mas hoje, com esse negócio de plataforma, às vezes as pessoas escutam 15 segundos da tua música. Então, teus 15 primeiros segundos da música tem que agradar muito, entendeu? Porque o pessoal, se não gostar os 15 segundos, ele não vai ouvir outra música tua e não ouve mais a tua música. Então, até isso é mais cuidadoso. A gente escutava o disco uma, duas vezes. Às vezes na primeira vez a gente não pegava legal o disco, parecia que não ia gostar do disco, aí tu ia lá e escutava mais uma, mais duas, aí tu começava, daqui a pouco tu tava escutando o disco direto, entendeu? Então a gente tinha uma outra forma de ver a música, né, que é vista hoje em dia. Assim, Miro, eu ainda nos anos 90, eu presenciei o fenômeno de venda de disco que entrou pra história, foi os Mamonas Assassinas, né? 95 foi. Eu era doido pra ter aquele disco. Cara, só pra você ter uma ideia, eu morava em Guarujá, São Paulo. Pra você conseguir aquele disco, cara, você tinha que encomendar ele, entendeu?
Porque, por exemplo, você vai na loja, chegou lá as cópias dos discos dos Mamonas Assassinas. Cara, já tava tudo encomendado e pago, entendeu? Pra quem tinha pedido uma semana atrás. A gente tinha que esperar uma semana, porque só ficava mesmo os discos que ficavam na vitrine de enfeite. Então a gente pagava ali hoje pra pegar na semana que vem, na terça-feira que vem. E naquela época não tinha redes sociais pra gente poder ficar mandando no WhatsApp. Ah, chegou o nosso disco, ou pra avisar a gente, né? Que não era todo mundo que tinha telefone fixo em casa pra dar o recado. Então a gente tinha que contar com essa sorte, entendeu? Já hoje é tudo fácil, né? Tá lá o disco pronto, o digital lá, você acessa, escuta quantas vezes quiser. E tinha que ter também um zelo por ele, porque quando eu escutei pela primeira vez o disco Loki do Arnaldo Batista, cara, eu quase furei, quebrei aquele disco, cara, com aquela música Será que eu vou virar bolô, entendeu? Pra mim, um dos discos sensacionais, o grande Arnaldo Batista, que eu sou muito fã da obra dele, tanto dos Mutantes como Carreira Solo e Patrulha do Espaço também. Ah, é assim mesmo, né, cara? Eu ainda tenho meus discos aqui, meus vinis, entendeu? E tenho o toca-disco e a agulha, né? Que a gente hoje tem que cuidar muito, porque a agulha é uma coisa rara. Tu não conseguir uma agulha hoje pra tocar teu disco, se tu quebrar a agulha, tu nunca mais escuta teu disco, né? Então é uma coisa que tem que cuidar muito, principalmente hoje em dia, cara. Cara, fazendo uma comparação de hoje em dia para aquela época, tipo 94 lá, quando eu comecei com o Cheyennes, e depois quando a gente fazendo show na época, cara, né, e as outras bandas que eu tive, até a Suicide, vamos dizer, até a Suicide Sisters em 2010. 2010 em diante, sim, aí com a Suicide eu já comecei a ter como é que se diz, um reconhecimento melhor, entendeu? Antes a gente era banda local, né? Pelo fator que tu não tinha internet e tu ser uma banda independente, tu era banda local, entendeu? Então hoje o que essa gurizada às vezes não sabe valorizar, não sabe dar valor mesmo, de verdade, é a amplitude que tu tem com a tua música se tu souber divulgá-la bem, entendeu? Que através da web, ou essa pandemia mesmo ensinou isso aí a muita gente, né? E nós aqui na banda aprendemos isso. Eu trabalhei bastante com isso, entendeu? De divulgação. Que tipo no Cheyennes, na Theater of Pain, entendeu? Na Toxic Smoke eu não tive. Eu era uma banda local, tocava aqui, era conhecido localmente pela gurizada, tipo, que acompanhava show, entendeu? E com a Nest não, com a Nest, com a internet a gente já, com essa tecnologia que a gente tem hoje, a música da gente correu o mundo todo aí, entendeu? Eu consegui colocar na Ásia, consegui colocar na Austrália, na América Latina toda, nos Estados Unidos, na Europa, na Itália, tipo Itália, Alemanha, Dinamarca, países assim, Portugal, Espanha, tudo tocou a nossa música, entendeu? Na América do Norte, Canadá, Estados Unidos, no México. Então, cara, o que eu te digo, tudo na vida tem os prós e os contras, né? O que a gente não tinha essa ideia de poder divulgar tua música mundialmente, né? Que naquela época divulgava uma banda grande com gravadora, ela conseguia divulgar, né? A música através da gravadora, entendeu? Com as suas sucursais em cada continente. E hoje não, tu, uma forma independente, tu consegue fazer uma divulgação, né? Então, através disso, conseguir entrevistas e tocar em rádio de outros países, né? Então, eu sempre faço esse comparativo aí, né? Dos prós e contras de cada época, né? Não, é igual a web rádio, né? Graças à tecnologia da internet, nossos programas, né? A gente lutou muito para ter um programa de rock na rádio, para estar rodando todos os cantos. Eu já registramos aqui ouvintes de Portugal. Para mim é uma honra ter esses ouvintes aqui no nosso programa, tanto no Beco do Rock como no Cafeína Musical, que é um outro programa que eu também produzo e apresento aos sábados. Só que esse já é MPB, Jovem Guarda, jazz, blues e um pouquinho de rock assim mais suave, né? Digamos assim. Então, Miro, vamos falar de banda agora. Seus trabalhos de banda.
suas histórias de banda, assim, que eu tô vendo que você começou indo no final dos anos 80, então você tem muita história pra contar. E entre elas, você já chegou a abrir, assim, shows de alguma banda, algum artista, assim, que você gosta pra caramba, assim, pô, eu sou fã daquele cara, pra mim foi uma honra abrir o show dele. Você tem essas experiências, aventuras, de tocar em festivais? Conta pra gente como é que é essas experiências que você viveu, assim, nos anos 80, nos anos 90, com o tempo que já, o século XXI, digamos assim, o pós-2000, né, o terceiro milênio, entendeu? Que do século passado era diferente como é hoje, entendeu? Então conta um pouquinho pra gente, assim, como é que foi essas experiências, assim, de bandas e shows, abrir festivais. Já teve essa experiência, já? Cara, dizer, nesse tempo todo aí ainda não tive uma oportunidade assim, entendeu? Tive perto, porque eu vivo em Rio Grande, né? É uma cidade que fica em torno de 350 quilômetros de Porto Alegre, né? Na capital. Então pra gente é mais difícil até chamarem uma banda do interior, no caso, para abrir shows na capital, né? Aí tu tem que ter algum produtor, tu tem que ter conhecimento, algum manager, alguma coisa assim que tenha mais contato, né? Mas eu tive perto de uma banda que eu sou fã, que é o Rosa Tatuada, né? É uma banda aqui do estado, que foi uma das primeiras bandas que eu vi ao vivo. Lá em 88 eles estavam começando também, né? E eu vi eles aqui na cidade, achei legal o visual deles, o estilo. Imaginava já também, 88, 89 ali, quando eu te falei que eu conheci o The Coach, eu vi eles aqui. E eu já tinha aquela ideia, né, de se eu fosse ter uma banda, eu queria ter naquele estilo, naquele visual que os caras usavam, entendeu? Eu tinha toda aquela ideia programada na cabeça, então eu tinha uma ideia assim de abrir um show pro Rosa Tatuada, né? E em 2010 eles iam vir aqui na cidade novamente, e com a Suicide Sister eu entrei em contato com eles, tudo. Mas no fim eles não vieram aqui na cidade, e aqui também é um pouco meio... eles são um pouco meio fechados para as bandas locais, né? Para nos dar oportunidade, num caso desses, né, de ser uma banda de abertura para uma banda maior. Então era uma banda que, se viesse aqui na cidade, eu queria muito abrir um show deles, né? O Rosa Tatuado. É uma banda de Porto Alegre, tu deve conhecer. Que eles abriram até, eles são bem conhecidos, o Rosa Tatuado é bem conhecido por uma música que eles gravaram, saiu num disco de novela, não lembro agora. E eles abriram o show do Guns N' Roses, né, aí em São Paulo, se eu não me engano, no Rio. Então o Rosa Tatuada ficou bem conhecido naquela época por isso. Então era uma banda que eu tinha vontade de abrir o show deles aqui na cidade, né? Claro que eu queria abrir um show do The Cult, do Motley Crue, de uma banda dessa, um Alice Cooper, de uma banda que eu sou fã também. Mas aí eu ainda tô longe da capital, né? E para esse tipo de coisa eu teria que ter um produtor, nossa banda teria que ter uma produção maior, um produtor, isso aí tudo engloba outras coisas além da música, né? E em termos de curiosidade, cara, foi um show que eu fiz com a Suicide Sisters. Eu toquei em uma cidade aqui chamada Camaquã, e era um festival lá da prefeitura de Camaquã, né? Da cultura lá de Camaquã, que chamava Rock e Poesia, um festival. E eles nos chamaram para ir lá tocar. A gente fez uma excursão, foi de ônibus para lá, tal, o pessoal esperando a gente para ver nossa banda. E aí caiu um toró lá d'água, choveu muito. E a prefeitura recolheu todo o equipamento. E aí a gente estava lá na mão, não ia poder tocar. E ia ter que dar a volta para Rio Grande, não poder tocar. E o pessoal queria nos ver. E aí a gente foi numa lanchonete. O cara cedeu o espaço na frente da lanchonete, assim. E o pessoal de lá mesmo
Trouxe as bandas lá de Camaquã, o pessoal que é de banda lá. Trouxe equipamento, cara, montou e a gente tocou na lanchonete, entendeu? Foi um dos melhores shows que eu fiz na minha vida. Quer dizer, porque da empolgação do pessoal com a gente, mesmo sendo um show com equipamento improvisado, o pessoal curtiu muito, entendeu? Então é uma coisa que me marcou. Sempre que eu digo que algo que me marcou na música foi esse show que eu fiz em Camaquã em 2010. Aí que legal, Miro. Cada lembrança, né, que se tem, né? Mas é assim, cara, a gente passa por cada coisa, assim. Eu tenho amigos que tem banda também que tá começando agora, tá passando por cada provações, digamos assim, né? Desafios, melhor dizendo, desafios. Tudo na vida é desafio. E, Miro, eu vou estar disponibilizando aqui no canal do YouTube, para quem tá escutando a gente aqui agora, o seu contato para fazer eventos, as suas redes sociais, entendeu? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre suas redes sociais, para quem quiser conhecer o seu material, como ter acesso à plataforma, como é que está essa questão aí das redes sociais e material seu assim, de divulgação? Olha, o nosso disco da Nest, ele tá em todas as plataformas, né? Tá no Spotify, tá no Deezer, tem no iTunes também, para quem quiser comprar música. Também tá no YouTube. A gente tem um canal da banda, né? Nest and Loaded Bands. Aí tu lá no canal da banda, tu tem vídeos nossos de shows ao vivo que a gente fez. Tem um vídeo que a gente gravou na época da pandemia, que seria o nosso vídeo oficial, né? Que a gente não chegou a conseguir fazer um clipe mesmo das músicas, de alguma música nossa. E também tem o nosso disco que está lá no YouTube, né? Pela plataforma, pelo selo também ele colocou o nosso disco lá no YouTube. Quem quiser conhecer o nosso disco. Também estamos no SoundCloud, como Nest and Loaded. E tem o nosso Instagram da banda, @Nest and Loaded. Tem uma fanpage no Facebook, Nest and Loaded. Tem o grupo da banda também no Facebook, Nest and Loaded. E tem as minhas redes sociais lá. É só procurar por Mir Chayenne e vai me encontrar lá no Facebook, no Instagram. E mais algumas coisas, como entrevistas, coisas da banda. É só colocar Nest and Loaded lá no Google, vai encontrar muita coisa da gente lá. Maravilha, Miro. Então, Miro, a gente está quase chegando aqui na reta final do Papo de Rock. E, como sempre, todo meu convidado aqui no programa, Beco do Rock aqui, e você tem direito a escolher 2 músicas aqui no programa Beco do Rock. É contigo agora. Legal. Cara, eu vou fazer assim, ó. Eu vou escolher uma música que me influenciou, entendeu? Que eu até comentei aqui na nossa conversa aqui, no nosso papo aqui, que é da banda The Cult. É a música Firewoman, que é do disco de 89 lá, do Sonic Temple, né? E na minha escolha nacional, eu não vou escolher uma música como influência, mas vou escolher uma música aí de um amigo aí que tá na batalha, que é uma pessoa que ainda não conheço pessoalmente, entendeu? Que passou no teu programa, a gente troca muita ideia, que é o Denilson Carreiro, entendeu? Então que tu toque aí a música dele, a música Vício, do Denilson Carreiro, que teve aí no teu programa, que através dele eu conheci teu programa, ele me indicou aí pra gente trocar essa ideia. Então é um amigo aí que eu tô fazendo na música, né? Nesse meio da gente, que é um meio conturbado, que é o meio artístico, né? Quando a gente encontra umas amizades de verdade aí, é muito legal. Então faz assim, cara, toca do The Cult, Firewoman, que é uma música que me influenciou a ser músico, né? E é uma banda que eu acompanho até hoje. E toca a música aí do meu parceiro aí, do Denilson Carreiro, Vício, que ele já passou aí pelo teu programa. Então vamos fazer isso aí. Vamos tocar assim pra te encerrar aí.
Pede o seu som aí, que a gente toca aqui. É um vício desde o início, um precipício que
essa atitude, achando que pode. Nesse caminho deserto, o futuro é incerto, não queira morrer nas drogas. Pra que você tem que viver? Drogas, pra que depende de você. Está ouvindo Beco do Rock na Alvorada Rádio Web. O seu lugar é aqui. Olha aí, galera, esse foi Miro Cheyenne da banda Nasty Loaded lá do Rio Grande do Sul, pedindo música aqui no programa Beco do Rock. Então, Miro, legal esse trabalho aqui do Denilson, eu gostei pra caramba dessa música Vício, ele esteve aqui com a gente recentemente e ele deve estar ouvindo a gente com certeza, ele virou um ouvinte fiel aqui do meu programa e eu quero dar um abraço pra ele, mandar um abraço pra ele e agradecer pela audiência, pelo carinho, pela parceria também aqui no programa. Denilson, se você estiver me escutando aqui, um abraço meu aqui, meu velho. Miro, eu quero agradecer de coração pela sua participação, por você ter entrado em contato aqui com a produção aqui do programa Beco do Rock. Eu fico honrado, entendeu? Em divulgar aqui seu material, conhecer também seu material. E eu quero que os meus ouvintes também conheçam o seu trabalho. E mais uma vez, meu velho, eu vou deixar aqui o microfone aberto para você fazer as suas considerações finais, deixar seu recado. E acabando aqui, eu vou tocar aqui o som All Fired Up, que é um som que eu gosto pra caramba do seu trabalho, meu velho. Miro, forte abraço, valeu e você sabe, quando precisar, estamos aqui. Beco do Rock te recebe com o maior carinho. Eu queria agradecer também mais uma vez aí, te agradecer aí pelo espaço, pela oportunidade, né, de estar falando aí no teu programa, de estar trocando essa ideia. É sempre bom o artista poder falar do seu trabalho, poder falar do que pensa, né. Hoje em dia é muito importante a gente passar e sempre procurar passar ideias positivas, né? Então, te agradecer mais uma vez e tenho acompanhado também teu programa. Sempre que eu posso, eu tô ouvindo aí também, acompanhando e dizer pro pessoal acompanhar e acompanhar as bandas independentes e apoiar quem tá fazendo música boa e quem tá trabalhando pela música no nosso país. Understand your faces.
Você está ouvindo Beco do Rock, na Alvorada Rádio Web. O seu lugar é aqui.